Graça e paz, meus irmãos. Quero convidar os irmãos para se colocarem de pé, para que a gente possa dar início ao nosso culto. Eu quero abrir com João capítulo 1, começando no verso 10, que diz a seguinte coisa: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. E essa noite esse Jesus que se fez carne, Ele está entre nós. E você pode ter certeza que essa noite o Senhor, Ele vai falar comigo, Ele vai falar com você, Ele vai falar com nós, Ele vai fazer e manifestar o seu poder no nosso meio. A única coisa que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração e esquecer tudo aquilo que aconteceu lá fora. Deixe lá fora tudo que possa impedir você de entrar na presença do Senhor. Deixe lá fora tudo que é pensamento contrário. Entregue a sua mente agora para o Senhor e permita Ele caminhar e agir no nosso meio. No nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora e pedimos, Senhor, que o Teu poder, Senhor, venha se manifestar nesse local, de tal maneira, Senhor, que nós venhamos ser impactados, transformados, cheios, Senhor, e nós saiamos daqui, Senhor, essa noite, tocados, modificados, Senhor, e que o nosso coração, Senhor, ele venha a ser, ó Pai, transformado, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por esse louvor, Senhor. Manifesta, Senhor, o seu poder na vida do Alex, da Ana, da Dija, do Renan, do Adão, Senhor, do Sérgio Filho, Senhor. Usa os teus vasos, Senhor, essa noite, para que, Senhor, o teu poder, Senhor, já comece a se manifestar através do louvor. Oro, Senhor, pelos pastores que estão nesse lugar. Peço, Senhor, que o Senhor venha usá-los, Senhor. Oh, Senhor, poderosamente. Venha usá-los, Senhor, com autoridade, com poder, ó Pai, em nome de Jesus, essa noite. Senhor, eu te peço, faça, Senhor, o teu poder se manifestar nesse prédio, Senhor, como nunca se manifestou antes, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, e eu te agradeço no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem está preparado para louvar o nome de Deus, amém? Amém. Cumprimente o irmão do seu lado, fala para ele: meu irmão, seja bem-vindo aqui hoje. Que Deus possa te chacoalhar hoje. Agora é hora de você pegar toda essa alegria, amém? Amém. E você colocá-la em prática agora, adorando o nome do Senhor. Aleluia. Esperar ali o nosso baterista. Aleluia. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou.
graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. E agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava um caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou. Aleluia. Diga assim agora, ó. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Declare isso, igreja, livre sou. Com muita força ao Senhor. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Agora bem forte pro Senhor. Livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Livre sou, o inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou, grato sou. Aleluia. Dê uma salva de palmas para o Senhor, amém. Glória a Deus, Jesus. Estás aqui nesse lugar, Senhor, e nós te adoramos. Não iremos nos apegar em nada daqui. E hoje você vai poder cantar isso para o Senhor, hoje falar para Ele: eu não vou me apegar com as coisas daqui, mas eu tenho o meu olho no prêmio final, amém? Que é o nosso tesouro lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Seja louvado o Rei da Glória, que o teu nome seja engrandecido. Eu não vou me apegar. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vim buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, Na sua glória com ele morar. Ele vem, e não mais tristeza, não mais temor.
anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou, que ele veio, ele virá. Estaremos aqui queimando por si, Jesus. Não vou me apegar. Diga comigo, igreja. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei que há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva, e ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, e não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Tu és digno, Jesus. Então vem, tu és o Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Declare isso para Ele agora, abre seu coração ao Senhor. Diga para Ele, tu és Senhor, o nosso Deus, e digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és, e tu és Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és, e tu és Senhor. Quem é? Declare, tu és digno, Senhor. Então vem, ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Declare para ele, igreja. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, e tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, tu és o Senhor, o nosso Deus, digno tu és de receber todo louvor. Vamos cantar, então vem, e ele irá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Aleluia. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Aleluia, dê uma salva de palmas para o Senhor, amém. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa fonte, Senhor.
Tu és a nossa fonte, Deus inesgotável. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. E eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és quem a minha alma esperou. Tu és a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a nossa fonte. Declara assim comigo, vamos lá? Junto ao poço. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. E dá-me de beber, pois tenho sede. Declare para o Senhor agora e fale para Ele: não existe outra fonte além de ti. Eu não preciso voltar, porque carrego o teu Espírito. Uma vez que eu já ouvi teu falar. E dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Eu não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és
de Deus, Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá do meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. E quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lave o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber a tua fonte. Diga pra ele: tu és, e tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida. Fui achado por ti, o Messias. Só a igreja. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou. Não existe outra Fonte da vida que me encontrou. Tu és, tiraste toda a minha sede, meu Salvador. Aleluia, Jesus. Tu és a nossa fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quão lindo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Filipenses 2, a palavra diz assim que não existe outro nome que está acima do nome de Jesus. Que não há no céu, nem na terra e nem debaixo da terra outro nome pelo qual Deus deu tanta autoridade. E esse nome é lindo, e hoje você pode chamar por ele e dizer: Jesus, eis-me aqui, para fazer, ó Pai, a tua vontade, para fazer, Senhor, o teu querer. E Deus, ele deseja ver você adorando com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com tudo que você tem hoje. Você está disposto a fazer isso mais uma vez? Aleluia. No início eras a palavra, com Deus altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, Que tudo Ele é. oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado. Nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Tu és maravilhoso, o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue derramado naquela cruz por mim. E todo aquele que crê, todo aquele que pedir, receberá mais do teu Espírito. Declare comigo assim, ó: a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia. Quem crê? Quem crê? O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitou, meu Jesus, ressuscitou. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O céu te adora, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Tu és poderoso e poderoso esse nome é, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, está escrito, és invencível, inigualável. Declare pra ele, igreja, pra sempre teu é, o teu é o reino, e tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Enquanto o louvor continua cantando essa parte, que poderoso é o nome do nosso Jesus. Eu não sei qual é a sua causa, eu não sei qual é o seu impossível, mas eu quero te dizer, não existe outro Deus que seja mais poderoso do que o nosso Deus. Ele é o mais forte, o nosso Deus é invencível. Sabe, quando Ele morreu, o Pai o ressuscitou. E o mesmo poder que estava ali na ressurreição de Jesus, Deus, Ele pode hoje restaurar a sua vida. Ele pode restaurar seu casamento, a tua casa. Ele pode restaurar a tua vida. Aquilo que talvez parecia estar perdido, talvez hoje Deus está abrindo um caminho em meio ao mar, para que você possa passar e entrar então na terra da promessa, no lugar da habitação que Ele tem para você.
Então eu quero te encorajar hoje. Abra o seu coração, abra a tua boca e profetiza as coisas que o Senhor tem preparado para essa igreja hoje. Eu não estou falando nesse ministério especificamente, mas nós que formamos a igreja do Senhor, que somos o corpo de Cristo. Se você hoje é a igreja, erga suas mãos e fale: Tu és poderoso, esse nome é poderoso, esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluias. Aplauda o Senhor. Amém. Obrigado, Alex, a sua equipe. Pode sentar, por favor, nesse mesmo ambiente, nessa mesma fé. Aleluias. Acenda-se as luzes. Acenda uma luz que veio para brilhar. Essa luz é Jesus. Acho que eu tenho futuro para cantar, viu, gente? Irmãos, que a paz e a graça esteja com todos vocês. Como é bom estar na casa de Deus. Como o Alex falou, né? A união do corpo, né? A união do corpo de Cristo. Daqui a pouco nós vamos orar pela nossa finança, mas antes de eu falar um pouco sobre isso, eu quero chamar o pastor Wagner aqui para dar uma saudação, para apresentar a igreja, né? Que está acompanhando ele, os seus membros, sua equipe. E ele tem alguns minutos para saudar os irmãos. E eu conheci ele também hoje, meu querido. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Feliz de estar aqui nesta noite, para junto adorarmos a Deus e adorarmos a Ele em espírito e em verdade, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Hoje tivemos uma tarde ali, né? Comendo algo. Comemos algo ali hoje à tarde. Capítulo 1 do profeta Jeremias. Como é uma noite profética, né? Noite profética, vamos falar do profeta aqui. Quem encontrou Jeremias 1, verso de número 5, diz assim o texto: Antes que eu te formasse, no ventre materno eu te conheci, e antes que saísse do ventre materno, te consagrei, e como profeta para as nações, eu te constituí. Verso 6, então lhe respondi dizendo: Adonai, Jeová, eis que não sei falar, porque sou um menino. Porém, Jeová, ou Jeová, respondeu-me dizendo: Não digas, eu sou menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo aquilo que eu te ordenar, dirás. Não tenha medo, por causa da aparência deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz Jeová. Verso 9, então Jeová estendeu a sua mão e tocou os meus lábios, dizendo: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, e eis que neste dia te constituí como profeta sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, para demolires, para destruíres, para derribares, e também para edificares e para plantares. Eu quero ir lá no finalzinho agora, no verso de número 18 e o 19, mesmo capítulo, diz assim: Porque eu te ponho hoje
como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro e como muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo desta terra. E eis que pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor Jeová, para te livrar. Amém? Como é uma noite profética, nós precisamos entender que Deus precisa, como nunca, nos dias de hoje, nesta nação e nesta cidade, de pessoas que se deixem usar pelo Espírito de Deus como profeta. Porque a profecia, ela vem para edificar, ela vem para corrigir, ela vem para levantar. É importante nesses dias em que vivemos, Deus despertar a nação e em nosso meio profetas. E muitas vezes nós nos acovardamos como Jeremias, que disse: eu não sei falar, eu sou uma criança. E nós não podemos colocar obstáculos para aquilo que Deus quer realizar na nossa vida. Ele nos chamou para sermos um atalaia, Ele nos chamou para sermos uma voz, Ele nos chamou para sermos luz, Ele nos chamou para sermos sal da terra, Ele nos chamou para ser coluna da justiça e da verdade. Ele te chamou para ser a diferença em um mundo corrompido e perverso. O Senhor te chamou, o Senhor nos chamou, e esta noite é uma noite profética, em que nós nos levantaremos e seremos a voz de Deus às nações. E diz o texto: e eles pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Você pode levantar a sua mão aí, direita, a sua mão direita. Vão pelejar, mas não vão prevalecer. Assim diz o Senhor, amém? Palmas para Jesus de Nazaré. Obrigado, pastor. Aleluias. A esposa do pastor, a pastora chama Janine. Sejam bem-vindos. A equipe dele aí, que vocês... Ariel. Amém. Também o pastor John e a Lorena, né? Sejam bem-vindos também. Que Deus abençoe vocês. Eu quero falar sobre algo interessante que aconteceu com Jesus, com os seus discípulos. A Bíblia fala assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem aqui já sentiu fome? A fome, você percebe como a fome ela mexe com os nossos nervos. Se você pega um animal e amarra ele e deixa ele sem comer, ele fica o quê? Feroz. O ser humano não precisa amarrar, mas você já observou que os melhores negócios, os maiores fechamentos de empresas multinacional, elas são feitas no restaurante? Por quê? Porque quando você alimenta, quando você começa a se alimentar, a sensação de prazer é muito grande. Eu poderia dizer que as suas armas, você coloca elas debaixo da mesa. E Jesus fala aqui que e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Irmãos, tem coisas que são coisas que nós precisamos atentarmos e termos
o senso de buscar a inteligência e sabedoria. E a Bíblia fala que Deus ele dá pão e dá semente. O pão nós nos alimentamos para dar força, e a semente é para multiplicar. Então o que falta na sua vida não é Deus te dar mais, é você saber produzir, é você saber multiplicar aquilo que Deus deu para você. Tem muitas pessoas que passam por crises por falta de multiplicar aquilo que Deus já deu. E a falta da multiplicação, a natureza da árvore, ela multiplica na intenção de a sua espécie não morrer, nem os seus descendentes. Ela gera fruto porque está na origem dela. É a origem dela, é ela mesma, própria. Ela foi criada por Deus para que ela pudesse dar o fruto da sua espécie. Mas quando uma árvore ela já perde o sentido, quando uma pessoa perde um sentido, ele começa a atrair já mais não a multiplicação da sua semente, mas ele começa a atrair o quê? Uma morte. Ele deixa de viver aquilo que Deus colocou ele para viver. Por causa de quê? Da falta. Quem leva a preciosa semente, andando e chorando, semeando, ele vai voltar. Diga assim: eu vou voltar ao propósito para o qual Deus me chamou, para ser o mantenedor da obra dele nessa terra. Porque quando aquela árvore ela quis enganar o próprio Deus. Eu li algo, eu vou dizer o que eu li, que a figueira ela dá o fruto, depois as folhas, porque ela corta ela, eles cortam ela, fica só o tronco. Aí o fruto nasce primeiro e depois as folhas. E uma coisa que Deus não se deixa é se enganar. Vocês estão entendendo? Diga amém. A Bíblia fala que Deus não se engana e de Deus não se zomba. Então é da graça de Deus, da misericórdia de Deus de abençoar os seus filhos para que sejam prósperos. E principalmente nessa terra, irmão. Porque alguma coisa está errada se você não prosperar. Está errado. E quando você não prospera, você começa a arrumar problemas. Eu falo, pastor Var, que o dinheiro, ele é tão espiritual como a nossa vida espiritual. Um casal, ele vence muitas batalhas, mas quando eles entram numa depressão financeira, o casamento está em risco. Eu já vi casais superar a traição, mas quando eles caíram numa decadência financeira terrível, eles não suportaram mais. Estão percebendo, irmãos? E eu quero dizer para você que Deus tem o melhor para você. Não seja uma figueira estéril. Não seja uma figueira que quer, enganar. Tem pessoas que falam: eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu ajudo a igreja, mas não é verdade. Eles não fazem aquilo que Deus tem colocado no coração, aquele o mínimo. Porque quando nós falamos de dízimo, irmão, a Bíblia estipulou o mínimo. É só para você ter uma ideia. Aí levanta uns loucos, aí, mas você não precisa dizimar, porque não sei o quê. Não, então ele vai trabalhar e o patrão dele vai cortar o salário dele. Aí ele não precisa de salário, porque digno é o obreiro. E eu vou contar uma coisa para você. Tem muitas pessoas que elas têm uma alma, um espírito bonito, mas o bolso ainda não se converteu. Ela precisa converter as suas finanças, porque Deus ama aqueles que dá com generosidade, com bondade. E a coisa mais linda que tem é quando o reino, as pessoas entendem isso. Saul, ele matou 22 mil bois.
Ele sabia que ele nunca ia entusiasmar Deus, mas ele queria uma presença. E a forma como ele achou foi de fazer aquele sacrifício para não ter a chamar a atenção, mas para ter Deus perto, para atrair Deus. E Deus foi atraído pelo gesto, pelo que ele fez, e não por aquilo que ele consagrou. Porque nós não vamos entusiasmar Deus em nada, porque tudo é dele, para ele são todas as coisas, amém? Eu quero dar a oportunidade para você ofertar, tem uns envelopes aí. Você que talvez trouxe o seu dízimo hoje, pode colocar aqui também. Amanhã nós vamos estar aqui às 10:30 da manhã, no nosso culto dominical, né? Todos os domingos às 10:30. E queremos, os outros irmãos estarão nas suas congregações, mas nós queremos convidar os irmãos da nossa igreja a estarem aqui. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu quero orar pela sua finança. Coloca a mão sobre o seu coração. Melhor, coloca a mão sobre o seu bolso. Porque o coração seu já está bom demais. O coração muito bom. Agora coloca a mão sobre os seus bolsos e fala assim: Deus, fala comigo, Deus, eu quero abençoar os meus bolsos, a minha vida financeira, a minha casa, e que dos meus bolsos, do meu trabalho, das minhas finanças, o teu reino seja glorificado, que eu venha florescer segundo, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para mim, para minha casa, para os meus filhos, para minha família, e que essa igreja seja uma igreja próspera, em nome de Jesus. Olha para o teu irmão e fala assim: eu profetizo uma bênção de prosperidade e de fidelidade na sua vida, amém? Dê uma salva de palma bem gostosa para Jesus. Aleluia.